Olá, dando continuidade à nossa aula de estatística, referente aos conceitos mais básicos, introdutórios, vimos na aula passada de estatística conceitos como população, amostra, censo, os tipos de variáveis, quantitativa, qualitativa e seus subtipos, e também vimos a parte de frequência. Na parte de frequência, vimos que você vai ter uma determinada variável, e essa variável ela vai ser expressa na frequência absoluta, na frequência relativa. Frequência absoluta seria o próprio número, um valor inteiro ou decimal. Frequência relativa seria a razão entre cada valor e o todo, que seria expresso em porcentagem. Seria a razão entre a parte sobre o todo, o valor referente de cada variável e o total. E além disso, vimos que podemos ter a frequência absoluta acumulada, FAA, e a frequência relativa acumulada, que seria basicamente a soma da frequência absoluta, acumulando, sempre somando com o próximo, e também a soma da frequência relativa, sempre somando com o próximo. A gente vê esse conceito de frequência, beleza? Para relembrar mais na prática, vamos ver aqui um exemplo. Pronto. Aqui, isso tudo normal? Tá. O que diz? Estas são as notas de matemática de 20 alunos da classe de Ana. Tem 7, 5, 9, 5 e assim vai. São várias notas. São um conjunto de dados de 20 alunos. Porém, esses dados não estão organizados, certo? Aqui fala usando uma planilha eletrônica. Vamos fazer uma planilha não eletrônica, uma tabelazinha. Construir uma tabela com frequência absoluta, relativa e acumulada. Em seguida, depois de construir a tabela, com base na tabela, responder as questões. Então, antes de começar respondendo as suas questões, as perguntas referentes, vamos fazer a tabela. Essa aqui é a tabela super bem feita, e vamos organizar. Primeiro eu vou ter a variável, nesse caso a variável que vai variar em relação aos alunos são as notas. As notas vão variar. Quando eu pego o conjunto de dados não organizados, é conveniente eu colocá-los em ordem. Então, qual é a menor nota que eu vou ter aqui? Se eu olhar direitinho, a menor nota ela vai ser o 5. Então, a menor nota aqui eu vou colocar 5. Tem 6? Tem. Tem 7? Tem. Tem 8? Tem 9? E tem 10. E aqui eu vou colocar o total. Aqui é a nota. É o conceito do aluno. É um conceito quantitativo. E aqui eu vou registrar a frequência, ou seja, eu vou registrar quantas vezes aparece essa nota. Essa é a frequência absoluta. Quantas vezes aparece a nota? F ou FI. FI e F é a mesma designação. Aqui eu vou ter a relativa, a frequência absoluta acumulada e a frequência relativa acumulada. Muitas vezes essas letrazinhas aqui da frequência elas variam, mas quer dizer sempre a mesma coisa. A frequência absoluta é a primeira, relativa da porcentagem é a segunda, você vai ter as outras duas, certo? Então vamos registrar aqui, organizar bonitinho, pega aqui de vermelho. O 5 aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. E já o 6, 1, 2, 3, 4 vezes. Já aqui direitinho, acho que só. Depois se errar, conserta. O 7, ele aparece 1, 2, 3, 4 vezes também. O 8 aparece daqui a pouco. 8 aparece 1, 2, 3. O 9, 2. E o 10, 1. Só uma pessoa, um aluno, tirou 10.
Isso tudo, voltando à questão, é para dar 20, porque são 20 alunos, é para dar 20. Então, vou conferir aqui. 6 e 4, 10, 14, 17, 19 e 20. Fechou. Total deu 20. Então, até aqui nossa tabela está correta. Ok? Frequência relativa. Eu vou dividir cada frequência pelo seu total e colocar a correspondente. Cada frequência pelo total. Nesse caso, como é por 20, vai ficar bem simples. 6 por 20. São 6 alunos que tiraram nota 5 de um total 20. 6 de 20. 6 dividido por 20 não dá. 60 por 20 dá 3. 3 vezes 2, 6, dá 0,3. E 0,3 eu sei que é 30%. Por quê? Porque considera duas casas depois da vírgula. Então aqui vai ser 30%. Vou pegar agora o 4. 4 por 20. 4 por 20 não dá 0. 40 por 20 dá 2. 0,2. 0,2, 20%. Dica, como eu falei, vocês não vão ter que fazer tabela, porém, caso, sei lá, na faculdade tinha que fazer uma tabela, uma dica. Você começou a fazer, fez as duas primeiras linhas, você pode descobrir um padrão e não precisa mais calcular o resto. Como assim? Se o 6 deu 30, que seria basicamente número vezes 6 para dar 30 seria o 5, se o 4 deu 20, número vezes 4 para dar 20 seria o 5, então cada número vai ser multiplicado por 5, padrão. Se 6 dá 30, seria metade com 0 no final, aqui daria a mesma coisa. 4 dá 20, aumenta o 0, ficaria 40, metade de 40, 20, metade de 30, 15, metade de 20, 10, e metade de 1 seria 10, 5. E ao todo aqui tem que dar 100%. Vamos lá. 30 e 20, 50, 70, 85, 95, 100. Fechou. 100%. Por quê? Porque eu descobri o padrão. A partir da segunda linha da frequência relativa, é para me deduzir. Se 6 deu 30, 4 dá 20, 4 dá 20, 30 dá 15. Sempre multiplicado por 5. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 1, 5. E a acumulada é só você repetir o primeiro de cada coluna e somando. 6 mais 4, 10 mais 4, 14, mais 3, 17, mais 2, 19, mais 1, 20. E essa linha da acumulada aqui é um tracinho, porque ela não vai ter. Mesma coisa aqui, 30 com 20, 50. 50% com 20, 70, com 15, 85%, com 10, 95% e com 5, 100%. Temos nossa tabela. Agora eu posso responder as perguntas. São quantas? 4. A, B, C e D. A, B, C e D. Vamos olhar quais são. Quantos alunos obtiveram nota 6, que é a nota mínima para aprovação? Aqui não está dizendo 6 ou mais, é somente a nota 6. Quantos alunos tiveram 6? Vamos lá. Alunos que tiveram 6 foram 4 alunos. 4 alunos. Pergunta B. Quantos alunos obtiveram nota menor ou igual a 7? Menor ou igual a 7. Igual a 7 foram 4. Menor que 7 foram mais 4, que tiraram... Aqui é os que tiraram 7. E os que tiraram nota menor que 7, 4 alunos que tiraram 6 e 6 alunos que tiraram 5. Ao todo são 4 mais 4, 8, 14. 14 alunos. Mais uma vez, por que 14? Nota menor ou igual a 7. Igual a 7 foram 4 alunos. Menor que 7 foi mais 4, que tirou 6, e mais 6, que tirou 5. Que porcentagem de alunos? Aqui já não pergunta mais quantos alunos, que porcentagem. Então eu vou para a relativa. Obtiveram nota menor que 8. Menor que 8? Deixa eu ver aqui de novo. Menor que 8. Nota menor que 8 foram a galera que tirou 7, 6 e 5. Que foram os mesmos 14, se você pensar bem. Só que na pergunta diferente.
nota menor que 8, quem tirou de 7 para baixo. Mesma coisa do outro item, só que agora em porcentagem. Então vai ser menor que 8 é quem tirou 7, que foram 4 alunos, que corresponde a 20%, mais os alunos que tiraram 6, que são 4, que corresponde também a 20%, mais os alunos que tiraram 5, que foram 6, que corresponde a 30%. Somando esse galerão todo, dá 70% dos alunos, porque aqui está pedindo a porcentagem, não a quantidade de alunos. E o item D, que é o último, qual foi a porcentagem de alunos reprovados em matemática? Como assim? Você lembra do item A? Ele fala que 6 é a nota mínima de aprovação, então quem tirou abaixo de 6. Então, que porcentagem de alunos foram reprovados? Quer dizer que foi a galera que tirou uma nota menor que 6. Menor que 6 é quem tirou 5. E quem tirou 5 foram 6 alunos, e que corresponde a 30% dos alunos. 30% dos alunos foram reprovados, com nota igual a 5. Essa tabela ela é de boa, por quê? Porque eu tenho poucos dados, varia só do 5 até o 10. Então, fazendo a tabela mais ou menos, sem muito trabalho. Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou ter 6 classes bonitinhas, organizadas aqui, certo? Isso é um caso de uma tabela mais simples. Porém, nem todas as tabelas, eu posso confeccionar desse jeito, certo? Às vezes tem muitos dados que atrapalham da confecção da tabela desse tipo aqui, viu? Vamos pegar agora esse conjunto de dados que registra o tempo em minutos de 30 pessoas gastam no banho, certo? O tempo em minutos. O que acontece? Aqui eu tenho vários dados diferentes, vários. Se eu fosse organizar isso aqui numa tabela, eu teria que fazer o que? A coluna do 2, aí depois 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Imagina aí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Imagina só, fazer uma tabela desse jeito, assim, com vários números, várias linhas. Essa tabela ficaria ruim até de você interpretar, devido à grande quantidade de dados, certo? Então, não seria conveniente fazer uma tabela que nem essa. Nesse caso, quando eu tenho vários dados diferentes, não é conveniente fazer uma tabela normal. Nesse tipo de caso, eu vou optar por fazer algo diferente, fazer um tipo de tabela diferente, que é o nosso assunto de hoje. Construir uma tabela para aquelas informações. Distribuição de frequência com 5 intervalos. O que seria isso? Resolver os itens a seguir. O que é questão de intervalos? Eu vou agrupar esses dados de acordo com alguns intervalos. Como é que eu vou estabelecer esses intervalos? Vamos lá. Você vai pegar o maior valor menos o menor valor. E se não der exato, você arredonda para cima. Vamos lá. O maior valor aqui vai ser 15. E o menor valor, 2. Então, o maior valor vai ser 15 e o menor valor vai ser 2, certo? Então, eu vou ter maior 15, menor 2. Tem não, pronto. Então, a diferença entre o maior e o menor valor, ela vai ser de 13. Essa é a diferença entre o maior e o menor valor. O que eu faço com isso, com essa diferença? Bem, eu tenho que ver, depois que eu ver a diferença, em quantos intervalos a questão quer que eu faça. No caso, essa questão, ela quer que eu faça em quantos intervalos? Em 5 intervalos. Então, como ela quer que eu faça 5 intervalos, e o valor que eu tenho é 13, e 13 não fica legal distribuir em 5 intervalos, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 13 e vou arredondar, valor aproximado, para 15
De novo, não entendi. Pego o maior valor e o menor valor, subtrai. Deu quanto? 13. Essa é a diferença de intervalo. Porém, como eu vou dividir esse valor para 5 intervalos, não é conveniente eu dividir 13 para 5, não dá exato. Então, para ficar um valor mais fácil de interpretação, porque eu mesmo estou construindo a tabela, eu vou arredondar para 15. Sempre você arredonda para cima. Então, 13, o número mais próximo de 13, que dá para dividir por 5 na boa, é o 15. Então, eu vou arredondar para 15. Então, 15 vai ser o valor que eu vou distribuir em intervalos. Como assim? Eu vou começar a fazer a tabela aqui e vai ficar mais fácil de interpretar o que eu estou querendo dizer. Deixa eu anotar logo aqui do anterior. São 15. Pronto, aqui. Então a diferença foi de 15. Porque eu arredondei. Diferença 15 para 5 intervalos. Intervalos. Vamos lá, nossa tabelazinha. Voltando agora com a tabela. Vamos ter 15, que é a diferença entre o menor e o maior, arredondada sempre para cima, de maneira que eu possa dividir igualmente para 5 intervalos. Então, se eu pegar esse 15 de diferença e dividir para 5 intervalos, eu vou ter 3 de diferença. Diferença diferença no intervalo. Isso aqui é chamado de amplitude de classe. Amplitude de classe é a diferença no intervalo, de um para o outro, de classe. Ao montar a tabela, você vai entender bem melhor. Vocês. Primeira coisa, eu vou ter aqui é o intervalo. Frequência absoluta, FI. Frequência relativa, frequência absoluta acumulada, frequência relativa acumulada. Eu tenho os 5 intervalos, 1, 2, 3, 4, 5, e vou ter o meu, como sempre, total. Vamos montar isso aqui. Primeira coisa, a diferença, amplitude de classe, vai ser a diferença num intervalo, num só. Então, eu vou pegar o menor valor, que é o 2, e a diferença para o próximo intervalo vai ser de 3. Então, 2 mais 3, do 2 vai até o 5. Aí eu pego o 5 e vou até o 8. Daí pego o 8 e vou até o 11. Pego o 11 e vou até o 14. Daí eu pego o 14 e vou até o 17. Ah, mas não tem o 17. É porque tem que ficar dentro do intervalo, não ultrapassar o intervalo, ok? Então, a partir daqui, eu vou contar esses números dentro do intervalo que foi estabelecido pela questão. Dica. No intervalo, eu vou ter isso aqui, ó. Isso aqui, isso aqui, essa barrinha aqui, quer dizer que o intervalo aqui ele vai ser fechado. Já esse aqui que não tem a barrinha, ele vai ser aberto. Qual é a diferença entre o intervalo aberto e o intervalo fechado? Vamos lá. No intervalo fechado, ele inclui um número. No intervalo aberto, ele não inclui um número, certo? Como assim? Vamos lá. Aqui eu tenho do 2 até o 5. 2, 3, 4, não 5. O 5 ele é aberto, então, ou seja, o 5 não inclui. O 5 não vai fazer parte desse intervalo, vai fazer parte do intervalo de baixo. Aqui vai do 2 até o 5, sem incluir o 5. Então, aqui vai ser o 2. Cadê? Tem outro 2? Não. Depois do 2 tem o 3. 3. Tem outro 3? Não. Tem um 4. Tem outro 4? Não. Então, são 4 elementos. Ah, e o 5? O 5 ele não inclui. Ele vai incluir somente embaixo. Por quê? Porque aqui o 5 está na parte aberta, então ele não vai, ele vai incluir embaixo. Aqui vai do 5 até o 8. Contando com o 5 até o 8, não inclui o 8. Então aqui vai ser o quê? 5,
6, outro 5, aí vai não, aí 7, e o 8 que tem aqui, vários 8, tá aqui o 6. Vários 8 que tem aqui, eles não vão ficar, não ser contados nesse intervalo, são contados no intervalo de baixo. Então aqui vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Deixa eu passar algum? Tá aqui, 5, pronto, 9 elementos. Tem 9 elementos. Já o 8 que está aqui não vai ser contado nesse intervalo, que ele não inclui, está na parte aberta. Vai ser contado no intervalo de baixo, certo? Então, vou pegar aqui e vou para contar do 8 até o 11. Não, fazer outra cor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não tem 11, então é 7 mesmo. Já aqui, do 11 ao 14. Do 11 ao 14, eu vou ter... Daqui a cor. Não tem um 11, tem um 12. 1, 2, 3, 4, 5. E não inclui o 14. Aqui se marcar um, não, 5. E por fim, eu vou ter do 14 a 17. Não contando com 17, até porque não tem, mas contando com 14 e o 15. É o que sobrou, no caso. 1, 2, 3, 4, 5 também. 5. E se eu somar todos esses elementos, eu vou ter o quê? 4 mais 9, 13. 13 com 7, 20. 20 com 5, 25, 30. Então, eu vou ter o total de 30. Ok? 30. Conceito importante. Além de vir assim, deixa eu apagar aqui. Eu acho que deu para entender o aberto e o fechado. Além de vir assim, também pode vir assim. Certo? No caso, quando eu tenho aqui de 2 até 5, ele poderia ser escrito também dessa maneira, 2 e 5. Esse está para dentro, então quer dizer que inclui o 2. Esse está para fora do 5, quer dizer que não inclui o 5. Não inclui. Caso fosse assim, tipo isso aqui, fechado. 2 e 5, assim, para dentro do 5 e para dentro do 2, incluía os 2. Mas nesse caso aqui, inclui o que está para dentro, que no caso está para dentro do 2, em relação ao 5 não está para dentro, está para fora do 5, então não inclui ele. Então isso aqui é outra nomenclatura de intervalo aberto e intervalo fechado, ok? É outra maneira de representar esse agrupamento. Aí a partir daqui, a gente iria pegar, calcular 4 dividido por 30, 9 dividido por 30, e assim vai, certo? Aí fazendo tudo direitinho, aí depois a mesma coisa, somando 4 mais 9, fazendo, completando a tabela daquele jeito. Só que para não levar tempo, o que eu quero explicar era isso aqui, essa organização de intervalo, passando adiante para a tabela. Teríamos uma tabela semelhante a essa. Essa daqui, que é a tabela. Essa é a tabela em questão completa. Ó, frequência, a nomenclatura como muda, da minha para do livro. As frequências absoluta, frequência absoluta acumulada já, aí depois aqui tem as relativas, aqui tudo em aproximação. Pronto, aí aqui, independente do intervalo, já está aqui e só responder as perguntas, que fala, porcentagem de pessoas que gastam 5 minutos ou mais no banho. Porcentagem, porque é outra coisa. 5 minutos ou mais, 5 minutos ou mais vai ser aqui, ó. Porcentagem vai ser 5 minutos ou mais, 5 ou mais vai estar aqui, então vai pegar esse pessoal aqui tudinho. Aqui vai de 2 a 5, aqui de 5 ou mais. A questão pede de 5 ou mais e pede a porcentagem. Eu vou somar tudo isso aqui, e no caso, vou fazer somar ao contrário, vai ser 100% mais ou menos, menos 13 e 30. O que, fazendo a continha aqui, tirar aqui,
vai dar cerca de... Pronto. 86,7. Pronto, 86,7%. Vou voltar para cá. Onde é que mesmo? Aqui, gabarito. Então, item A dá 86,7%. Por que isso? Porque vai somando isso aqui tudo. Ok? Deixa eu desmarcar aqui. Então, item A, 86,7%. Item B. O item B fala, considerando que a cada minuto de banho gasta-se aproximadamente 9 litros de água e que as pessoas entrevistadas tomam apenas um banho por dia, quantos litros de água essas pessoas gastam em um dia? Então, são 9 litros de cada minuto são 9 litros d'água. E eu vou ter aqui um total de... Deixa eu contar aqui quantos minutos ao todo. Eu vou ter que somar isso aqui tudo, que são os minutos da galera. E não, aqui não me proporciona a resposta. Vai ser aqui mesmo. Pronto, esse aqui são o tempo em minutos. Então, eu vou somar isso aqui tudo. Opa. Por que isso aqui tudo? Porque são todos os minutos que o pessoal gasta no banho. São esses minutos aqui todos. Somar isso aqui tudo e multiplicar por 9. Por quê? Porque aí eu vou obter o total de minutos que as pessoas passam no banho. Então, no item B, eu vou ter... Se eu somasse isso aqui tudo, pulando etapas, se eu somasse todos esses minutos que o pessoal gasta no banho, volta para cá, eu teria... cadê? 257, certo? 257. E 257 eu vou ter que multiplicar por 9. Se eu multiplicar 257 por 9, vou obter como resultado 2.313 litros, certo? Aquela informação a gente pode pegar de cara logo no enunciado. A C. Muito ainda. Se todas as pessoas entrevistadas passassem a tomar banhos de 5 minutos, quantos litros de água seriam economizados por dia? Ora, eu já sei que o total de litros consumidos, ele vai ser, nesse caso, no caso dessa situação, ele vai ser 2.313 litros, certo? Só que eu vou tirar o que seria se fosse apenas 5. Como é que eu vou saber disso? Vou pegar aqui, são 257 minutos, só que, cadê? São, ao todo, volta aqui, pronto. São ao todo 30 pessoas e elas gastam 257 minutos. Só que essas 30 pessoas não gastassem esse tempo todo, cada um gastasse apenas 5 minutos. Então são 30 pessoas gastando 5 minutos. Então seria menos 30 vezes 5. Bastante. Para 30 vezes 5. Então teria 150 minutos. Ok? E esses 150 minutos, que são 30 pessoas gastando 5 minutos, deixa eu ver aqui a coisa. Voltando, tinha descarregado aqui o computador e voltando a essa questão, só para finalizar aqui ela. Em relação à questão, deixa eu parar aqui. De novo. Lá. Pronto. Eu tenho que eu gasto, no caso, normalmente, dos 2.313 litros.
a questão fala se todo mundo gastasse apenas 5 minutos. Então, são 30 pessoas gastando não essa quantidade de minutos, gastando apenas 5. Então, são 30 pessoas gastando 5 minutos, que dá um total de 150 minutos. E se a gente prestar atenção, no item anterior fala que gasta-se aproximadamente 9 litros de água a cada minuto. Então, isso daqui ainda vezes 9. Tá aqui só o resultado aqui direto aqui. Quando eu multiplico 150 vezes 9, eu vou ter 1.350 litros por minuto. Litros por minuto. Que seria o gasto, caso todo mundo tomasse banho em 5 minutos. E a diferença entre o gasto normal e o gasto, caso o pessoal gastasse só apenas 5 minutos, seria de 963 litros, ok? Caso o pessoal tomasse banho de 5 minutos. E para fechar, o último item quantas pessoas aproximadamente poderiam ser abastecidas com água economizada, sabendo que uma pessoa precisa de 110 litros de água por dia. Certo? Eu vou ter aqui. Vou entrar aqui. Pronto. Quantas pessoas aproximadamente poderiam ser abastecidas com água economizada, sabendo que a pessoa precisa de 110 litros de água por dia? No caso, entre o valor gasto e o valor gasto com economia de tempo, esse 963 ele seria o valor economizado. E fala que a pessoa gasta 110 litros. Confirmar aqui. Pronto, 110. Então é só pegar o valor economizado, que no caso é 963, e dividir ele pelo gasto de uma pessoa, que no caso é 110. Quando eu divido isso aqui, dá um valor aproximado de 8,75. Certo? Então, assim, eu fiz esses cálculos tudo, quer dizer, eu fiz a resposta sem cálculo, mas para poder só finalizar a questão, mas a ideia não é nem tanto responder as questões, é você entender como funciona essa tabela, certa tabela de agrupamento por intervalo. Você entender como ela funciona, como você faz ela. E aqui eu só fiz montar aqui, para vocês verem como é que era, e depois isso aqui. Certo? Então, essa tabela de agrupamento por intervalo, que a gente está vendo. Agora vamos passar uma coisa mais prática, lembrando que, como eu vi falando, a gente não vai construir tabela, eu estou construindo para vocês verem como é que é. A gente vai trabalhar com interpretação de tabela, ok? Agora vamos passar uma coisa mais prática. Voltando agora com uma coisa mais prática. Observe o valor das diárias de quartos do hotel luxo. Aí tem a diária em reais, número de quartos. Isso quer dizer o quê? Eles têm 73 quartos, número de quartos, 73, que custam de 100 reais a 130. Lembrando que não inclui os de 130. Tem 48 quartos que custam de 130 a 160, 40 quartos de 160 a 190 e assim sucessivamente. Ao todo, eles têm 200 quartos. Copiar a tabela completando com as frequências absoluta, absoluta acumulada, relativa e relativa acumulada. Em seguida, responda as questões. Na prática, eu não preciso fazer aquelas 4 partes da tabela. Vou voltar aqui. Essas 4 partes aqui não. Fazendo só a frequência absoluta e a relativa, já dá para me responder as questões, que é o que a gente vai fazer agora. E em seguida, respondo as questões. Vamos começar a responder aqui o que a gente tem. Qual é o extremo inferior da primeira classe? O que é extremo inferior e extremo superior? Eu falei que amplitude de classe é a diferença entre um e outro. No caso é 30, amplitude de classe. O que seria essa classe? Essa classe seria o intervalo. Intervalo é o que tem em todos. Porém, eu teria o intervalo da primeira classe, segunda, terceira, quarta e quinta classe. A primeira classe seria essa, de 130, de 100 a 130. O extremo inferior seria o 100. O extremo superior seria o 130. Então, no caso aqui, deixa eu apagar aqui.
Opa, falta. Então, quando eu falo qual o extremo inferior da primeira classe, ele vai ser 100. Por quê? Primeira classe vai ser aqui. E o inferior vai ser sempre o menor, lógico, né? Não tem muito o que fazer. Aí fala, que intervalo apresenta valores de diários mais comuns? Vamos tentar interpretar. Que intervalo? Eu tenho 5 intervalos. Diárias mais comuns. Mais comuns significa mais frequentes. Que tem mais quartos. Certo? Que tem mais quartos. Mais frequentes. A frequência aqui no caso é o número de quartos. Então, o intervalo que tem mais quartos é o intervalo mais barato. Que vai de 100 a 130. Esse intervalo de 100 a 130 é o que apresenta o maior número de quartos, ou seja, que é mais comum, mais diárias. Item C. Qual é a porcentagem de quartos cujas diárias são inferiores a 160? Então, vou ter que dividir. Então, vamos lá. Diárias são inferiores a 160. Aqui vai de 160 a 190. Então, inferior vai ser a partir daqui. Por quê? Porque aqui eu vou ter de 130 até 160, sem incluir o 160. Então, são inferiores. Então, ao todo, vão ser 73 com 48. 73 mais 48. Vou ter 1. 3 mais 8, 11 vai 1. 8, 12, 121. Vou ter ao todo 121 quartos com esse valor inferior a 160. Só que a questão pede a porcentagem. Como é que eu calculo a porcentagem? Pegando o valor e dividindo pelo total. 121 dividido por 200. Então, vou ter... Não dá, lógico. Aí vai ficar esse valor aqui. 1.210 dá um 6, que dá 1.200 sobra 210. Dá 1 que dá 200 sobra 10. Completa com 100. Dá 100 por... Não dá. Dá 610. E fica 1.000 por 200 dá 5. Então, a porcentagem ela vai ser de 61%, aproximadamente. 61%. Por quê? Eu peguei os quartos nesse intervalo, menor que 160, que são 121 quartos, e dividi pelo total 200, o que dá aproximadamente 61%. Agora aqui pergunta o quê? Quantos quartos? Não precisa calcular a porcentagem. Quantos quartos? Corresponde a diários inferiores a 190. Inferior a 190, eu vou ter esses quartos aqui todos. Vou ter esses quartos todos. Eu já sei que aqui são 121 mais 40, 161 quartos. E quantos quartos correspondem a diárias a partir de 190, a partir, ou seja, dele acima. Fossem esses outros aqui. Esses outros aqui, que são 30 e 24 e 39. 39 quartos. Pronto. Questões que a gente vai trabalhar são questões que nem essa, questões de interpretação. Eu preciso montar a tabela bonitinha todinha? Não, não preciso montar a tabela bonitinha. Eu vou fazendo de acordo. Quando pedir porcentagem, aí sim eu vou calcular a porcentagem. Se falasse de quartos num determinado intervalo, eu pego o intervalo e divido pelo total. Nesse caso aqui, falou quartos cujas diárias são inferiores a 160. Então, eu peguei os quartos inferiores a 160 e dividi pelo total, 73 mais 48, e dividi pelo total, que é 200, o que deu aproximadamente 0,61, que é 61%. No resto, essas questões não tem muita complexidade não, mas é você olhar para a tabela e interpretar as informações que estão contidas nela, ok?